Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Caio e, bom, a minha voz tá um pouco ruim, que eu tô meio gripado, quase gripado. É, bom, eu ia fazer esse vídeo aqui, mas eu tava em semana de prova, tem um cachorro latindo no fundo, eu ativei a redução de vídeo, mas eu acho que deve estar pegando, tá meio alto. Então, eu ia conversar sobre um assunto sobre inteligência artificial. Aqui no canal, vocês sabem, né? Não tem como não falar sobre inteligência artificial, né? É algo que é, é tipo assim, é impossível você não saber se você está no meio da tecnologia, se você faz programação, que é o foco desse canal aqui. E, bom, falando sobre isso, as pessoas têm muito a dúvida de que a IA ela vai substituir os programadores. Eu estou olhando para cá porque eu estou mexendo no meu notebook agora, eu estou fazendo um projeto da escola de um jogo. Depois eu vou mostrar o desenvolvimento dele e tudo. Então, aliás, se quiser ver também, tá no meu repositório. O meu nome no GitHub é Caio DevLab. É o meu nome daqui do canal. Tá na descrição do canal também. Então, há muito tem-se de pessoas falando que a IA vai substituir o programador. Que a IA vai fazer tudo, que, é, que não precisa contratar, que tem empresa demitindo para contratar IA. E não é nem um pouco verdade isso. Talvez foi um pouco no início, talvez eu tenha pensado também nisso. Mas nós temos muitos fatores que contradizem isso facilmente. Por exemplo, pensa quantas vezes você precisou fazer um código e você pediu para IA, às vezes até uma informação aleatória, não precisa nem ser programação, pensa alguma coisa do dia a dia, em que você pede uma informação para uma inteligência artificial, ela te passa errado e você tem que corrigir ela. Aí a inteligência artificial vem com aquela desculpa. Ah, desculpa, eu percebi que estava realmente errado, vou corrigir isso. E aí passa um tempo, a IA também traz outro erro. Então, a própria as empresas já falam, não é 100% confiável. Então, assim como nós humanos também não somos 100% confiáveis. Tipo assim, em acertar tudo, em ser exatos. Nós somos, às vezes, talvez pior que uma IA. Mas nós temos o pensamento lógico que a IA não tem. Talvez o pensamento racional, ou coisa assim, que a inteligência artificial não tem. E é isso que faz a diferença, por exemplo, na programação. Por exemplo, se você pede um código direto, eu faço alguns pedidos para o meu agente aqui, meu agente do Armis, e ele faz às vezes totalmente diferente. Ele cria algo novo, ou ele muda a lógica do que eu verdadeiramente queria. Muitas coisas acontecem, muitos erros. Você tem que explicar muito, tem que ser um especialista em IA para saber explicar. Então, poxa, se você pensa que a IA vai te substituir, é porque você ainda não é bom no que faz. Porque não tem como você ser bom, ser um bom programador e pensar que a IA vai te substituir. O bom programador ela não substitui, porque não tem nem como. Com tantos erros que faz, erros às vezes até mesmo de escrita. Eu fui fazer uma importação de biblioteca esses dias e, e escreveu, eu fiz com a ajuda do meu agente que está rodando o local no meu notebook, ele escreveu uma biblioteca no lugar de B maiúsculo, ele colocou B minúsculo. Então, importou a biblioteca errada, deu erro em todo o código. Então, tem todos esses erros. E não dá para confiar 100% na IA. Tem que ter alguém. E também eu gosto muito de usar o exemplo que é da calculadora. Imagina só, os matemáticos no ano que um matemático criou uma calculadora. Imagina, os matemáticos pensaram o quê? Nós não vamos ser úteis. Qualquer um vai poder fazer um cálculo. E realmente, qualquer um pode fazer um cálculo com uma calculadora. Eu posso fazer um cálculo com uma calculadora, qualquer cálculo que eu quiser. Você pode fazer qualquer cálculo que você quiser. Mas você tem doutorado em matemática? Talvez não, né? Provavelmente. Provavelmente quem está assistindo aqui não. Então, tipo assim, quem entende realmente não é descartado, quem entende realmente. Tem professores de matemática. Se a calculadora fosse tomar um emprego do matemático, não existiria aula de matemática, a gente não teria matemática nas escolas. Por que nós temos matemática nas escolas? Porque é necessário, entende? Então, mas se você tem, às vezes, algumas matemáticas em uma calculadora, se você erra a sequência, tipo, às vezes é para você fazer menos primeiro e depois vezes. Aí, tipo assim, você vê uma questão que precisa fazer vezes e depois menos. Só que aí
você vai lá e faz menos e depois vezes. A calculadora está entregando o que você está pedindo, menos e depois vezes. Aí você erra a questão. Por quê? Porque você não sabia que primeiro era para fazer vezes e depois menos, entendeu? A sequência. Ou seja, é tipo isso que dá para atribuir ao pensamento da programação. Que a IA, ela faz tudo, às vezes faz perfeito, faz certinho, mas não é do jeito que tem que ser, entende? Sempre tem algo ali falhando, ela não vai certinho no limite. Sempre tem algo que você tem que ali arrumar. Ou seja, a IA é como uma calculadora para os matemáticos. Ela acelerou o tempo, mas quem tem que entender é você, quem tem que entender o que ela está fazendo. Ela acelerou o processo ali, mas você que tem que ter um entendimento da ação que quer fazer. E também, não precisa ser só para programação. Tem muitas áreas que a IA não substitui. A área que eu vejo mais fácil de algumas empresas substituírem por IA, a área que eu vejo mais fácil, assim, e mesmo assim ainda tem erro, mas a mais fácil de uma IA substituir é o front-end, que é o quê? A criação de site ali. Hoje em dia você entra em qualquer SaaS aí que tem no Google e pede uma criação de um site, ele cria perfeitamente. Então, a área que eu vejo mais fácil é a área do front-end, que é a criação de site. Mas mesmo assim, talvez tenha alguns erros, tipo, as IAs cometem erros com imagens várias vezes, mas a área que eu vejo como foco, para ela talvez substituísse, seria o front-end. Mas mesmo assim não substitui, porque precisa de alguém ainda que entenda. Tipo, aí a empresa, você vai lá e cria um site para a empresa fala, pô, eu queria um botão de outra cor. Se você pedir para a IA vai fazer um monte de outra coisa, vai te dar aquele monte de explicação. Se você já entende do negócio, vai lá, procura onde está no seu JavaScript lá, HTML, CSS, procura lá e edita você mesmo, uma cor, coisa que a IA varia, talvez gastando até créditos, né? E créditos hoje em dia ficou raro, tá com o Bitcoin, então talvez evitaria até disso. Agora, áreas, imagina só, uma IA trabalhando como cibersegurança, não tem como. Uma IA, inteligência artificial, trabalhar com cibersegurança, com análise de dados, não tem como. Uma IA trabalhar, dependendo do back-end de uma empresa, se for muito difícil, se for aqueles códigos que chama código legado, que é um código legado da empresa, por exemplo, uma IA não pode acessar aquilo lá facilmente. Tem empresa que nem permite, né, o código legado da empresa ser alterado por IA, porque imagina uma empresa que tem um código legado, você vai lá e refatora o código com uma IA e não é o que a empresa queria. Aí, tipo, às vezes você pode voltar lá e desfazer o commit, né? Mas imagina você fazer isso numa empresa, então fica ruim. Então, tem muitas áreas que a IA não substitui. A única que eu vejo provável, mas talvez ainda, é a do front-end mesmo. Mas enfim, esse vídeo aqui mesmo é só para dar uma explicação, porque eu pensava muito sobre a IA substituir o programador, justo na minha vez de começar a aprender, que eu estou cursando desenvolvimento de sistema, eu pensei, poxa, justo na minha vez, a IA vai chegar e vai fazer tudo, mas por prática minha e por ver notícias, quem acompanha notícias vê, tem muitas empresas já cancelando o negócio de IA. As mesmas empresas que demitiram vários, estão contratando vários programadores de volta. Então, aquela tese de que em 2028, tem uma tese aí de que daqui uns 3 anos vai precisar de muito programador, muito mesmo, porque quanto mais o tempo passa, mais avançado vão ficando as coisas. Eu não sei se o que eu vou falar aqui é errado, mas eu acho que um carro, provavelmente, um carro elétrico deve ter uma programação ali dentro. Com certeza deve ter, tipo, com certeza tem. Detecção, tudo ali. O piloto automático, é uma programação do carro para fazer aquilo. Então, quanto mais o tempo passa, mais eles precisam de programador, entende? E a IA, essa é a ferramenta do programador. O programador que não usa a IA vai ficar para trás. Eu já ouvi essa frase também. Que então, o programador que não usar IA, então, aí o programador que não utilizar IA, ele vai ficar um pouco para trás mesmo, porque ele não vai produzir muito, ele vai ser mais lento, porque ele vai fazer as coisas manuais, e a empresa não quer alguém lento. Eles, quanto mais o tempo passa, mais eles querem alguém mais produtivo, alguém que entrega ali em prazo o que eles querem. Então, o programador que usar IA vai sair em vantagem nisso, tá? Não tem como correr. Se você é programador, você vai precisar utilizar IA. Então, acho que é só isso. Não precisa ter medo de inteligência artificial. Inteligência artificial não vai substituir programação, isso é um fato. Com tantos erros, ela ainda não tem, ainda não, né?
ela não tem capacidade, porque imagina o banco de dados de uma IA. Uma IA funciona certamente buscando coisas que os humanos publicam. Tipo, uma IA funciona como um buscador de coisas que já existem. Ela não cria algo, ela busca o que já existe na internet. Ou seja, um banco de dados, por exemplo, do ChatGPT deve funcionar com os sites do Google, essas coisas tudo. Então, imagina ela analisando tantos códigos errados e refazendo achando que está certo. Então, não tem essa possibilidade. Então é isso, não precisa ter medo de IA e o vídeo vai ficar por aqui. Valeu. Se inscreve aí no canal se isso aqui foi útil e é isso.